Rede Uniomed é uma rede de pesquisadores, ela é transnacional, ela funciona a partir de núcleos em alguns países onde a gente tem alguma penetração, e ela tem um método que é o método da copesquisa, que é a tentativa de você produzir conhecimento das lutas, para as lutas e nas lutas, ou seja, ela é um tipo de pesquisa participante que não vê uma separação ou uma separação rígida entre uma atuação política, uma atuação cultural e uma produção intelectual. Certamente as redes sociais são um fator fundamental para as formas de mobilização e organização no mundo hoje. Mas mais além do que a questão tecnológica de eu ter, por exemplo, o Facebook ou o Twitter, a gente tem uma transformação produtiva, uma transformação antropológica, inclusive, uma mutação antropológica hoje na forma como que a gente se relaciona, na forma como a gente tem uma ambiência social, em todas as tramas com os quais a gente se agencia e pode produzir no mundo, que perpassam as redes sociais, mas que são muito mais profundas do que simplesmente um uso dessas tecnologias. Na verdade, a nossa capacidade de agir, a nossa capacidade de se comunicar, nossa capacidade de se relacionar foram transformadas. Então, certamente, essas lutas e essas redes de mobilização e de transformação nas últimas décadas, elas são atravessadas por essa nova qualidade antropológica, esse novo humano, né? O ser humano, hoje, ele exige uma definição diferente. Essa mutação que eu falei anteriormente, uma mutação antropológica produtiva, né, da forma como a sociedade se organiza, ela também atinge diretamente um conceito que é o conceito de autonomia do político. Ou seja, que existiria uma esfera política separada da vida, uma esfera que é prerrogativa de profissionais ou de especialistas ou de organizações que são feitas apenas para trabalhar no político e que por isso, por elas terem a necessidade de trabalhar de forma autônoma, elas se separam diretamente das redes sociais onde nós estamos, não só redes sociais tecnológicas, mas redes sociais mesmo no sentido mais cotidiano, como nós organizamos o nosso dia a dia. Antes dessa mutação, de fato, devido ao tempo, devido à nossa capacidade de comunicação, devido à própria organização da metrópole, a esfera representativa era muito importante. Então, os sindicatos, os partidos, os políticos profissionais, né, a dita classe política, elas exerciam um papel que era de representar justamente o cidadão que está implicado na rede de trabalho, na rede social, no cotidiano e que não tem tempo, não tem condições para estar diretamente participando da política. Com as transformações antropológicas, sociais e produtivas, esse conceito de autonomia do político ele se torna obsoleto. Agora todo mundo tem condições de participar ativamente do cotidiano mesmo, das forças políticas, dos conflitos, dos dissensos e das formas de organização. Isso coloca em crise, naturalmente, essas esferas que antes se colocavam como monopólio, como prerrogativa de trabalhar a política. Então, por isso que existe, sim, um movimento muito grande, mundial, não só no Brasil, de crítica a essa esfera representativa, essa esfera que se coloca como autonomia do político, onde se elaborariam as grandes estratégias políticas para o país ou para o mundo, ou, enfim, partidárias. Então, nesse sentido, hoje o que se vê é uma tensão muito grande, ou seja, a necessidade de você desenvolver novas formas, novas redes que consigam atuar diretamente e onde a política não é mais uma esfera separada, mas ela está implicada nas formas de vida, nos modos de existência contemporâneos. É uma discussão que a gente pode fazer numa leitura de filósofos como Michael Hart, um filósofo inglês que escreveu Império com Tony Negri, é que o Hart vai dizer que a corrupção é intrínseca ao capitalismo. Em certa medida, não só o capitalismo, mas a maneira como o teatro das teorias da representação se estruturam, a corrupção ela se torna um mecanismo operacional intrínseco às relações entre Estado que se pauta na representação. Em outras palavras, a corrupção sempre existiu nos sistemas políticos que se orientam dentro da ideia de representação. É necessário que a gente possa aprofundar isso, mas o que está em jogo, em certa medida, é problematizar que, de alguma maneira, esquerda e direita apresentam problemas e a crise política, a crise econômica, e que a gente pode dizer que é uma crise moral, uma crise de caráter ético, elas são constitutivas do sistema.